Gente, mais um dia aqui. Tô muito feliz, porque eu adoro passar para vocês aí de casa muita informação. E o programa de hoje tá muito especial, sabe por quê? Porque eu vou conversar com ela, uma mulher que eu admiro muito, Cila Schumann, que tá radiante aqui. Ela tá muito linda, gente. Porque eu só vou falar o que ela é. Jornalista, gestora de crises, CEO do Instituto Pesquisa Ideia, consultora, estrategista política, palestrante, mulher, mãe, gata e tá solteira, tá, gente? A última parte foi a mais importante. Você gostou? Mulher que faz. Cila, vamos começar? Você é jornalista de formação. Só. Como que você se especializou? Porque, para quem não sabe, você é gestora de crise e, além disso, estrategista política, né? Ajuda nas campanhas e tal. Como que você foi para esse lado? Olha, acho que foi uma construção. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Não me pergunta como. Com 16 anos de idade, eu fechava uma página política de um jornal diário. Menina! Pois é, foi isso. Então eu tive uma carreira muito, assim, muito rápida no jornalismo, assim, com 21, 22, 23, eu estava cobrindo a Constituinte em Brasília, na Veja. Então eu tive aquela carreira meteórica de muito trabalho e de muito sucesso. E aí, logo na sequência disso, começaram as campanhas políticas no Brasil. Sim. E eu quis empreender, eu quis abrir uma assessoria de imprensa. Me lembro quando eu falei para a Dorit Erazin, que era a minha editora na Veja, que eu ia sair da Veja para abrir uma assessoria de imprensa, ela falou, mas como? Se você vai ser correspondente, a gente tem todo um plano para vocês. Eu falei, não, eu quero fazer isso. E fui. E um dos meus primeiros clientes foi um político, porque exatamente estavam começando as campanhas políticas no Brasil depois de um longo período da ditadura. E aí eu peguei essa campanha, fiz e ganhei. Menina. E comecei a trabalhar com política, tendo a minha assessoria de imprensa. Aí a vida foi andando, eu tive uma mudança de vida muito grande. Eu tive um filho e o pai do meu filho faleceu. Eu era muito jovem ainda nessa época. Fiquei muito, claro, mexida com isso, é o mínimo prazer. Claro, você ficou viúva. Fiquei viúva. Com um filho de 10 meses. Recém-nascido e tem que saber o que fazer. Exatamente. E aí eu resolvi dar um tempo, sabe assim, dar um tempo. E aí eu falei, cara, eu vou estudar isso que eu estou fazendo, que era a campanha política com que eu já estava trabalhando. E aí eu fui para Washington, para George Washington University, estudei isso, então isso mudou muito a minha carreira, porque estava bem preparada. Foi diferente, eu já fazia, né, como eu disse, mas aí eu entrei num outro universo, inclusive de oportunidades de trabalho, de tudo isso. E então me especializei totalmente nisso, e fiquei trabalhando como coordenadora de campanhas eleitorais e assessorando governos, até mais ou menos depois do mensalão, ali dessa época. Tá. E eu confesso para você que nessa época eu fiquei com muito medo de fazer o que eu estava fazendo. Por quê? Porque começou muita confusão com marqueteiro político, de dinheiro, disso, daquilo, e eu falei, eu quero sair. E aí eu fui para a gestão de crise, que era um caminho para mim muito natural, porque política é crise o tempo inteiro. Total. Então eu fui fazer crise, e uma das primeiras crises, eu estou pulando um pouco de tempo aqui, mas enfim, nessa sequência eu fiz a crise do Abílio Diniz com o Casino, que foi uma crise empresarial muito grande no Brasil, e um dos critérios ali, enfim, uma das exigências do Abílio foi que eu saísse da política por um tempo, enquanto eu trabalhasse com ele. E eu tomei gosto, e comecei a trabalhar muito com crise empresarial. Foi na época dele do Carrefour? Antes ainda, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, a saída dele do Pão de Açúcar. E aí eu comecei a trabalhar muito com crise empresarial, até eu conhecer o Maurício Moura, que é o meu sócio, que era o fundador do Ideia Instituto de Pesquisa. E eu conheci ele em Washington, almoçando um dia. Ele me contou o que ele queria fazer, e eu falei, eu quero ser tua sócia. Nossa. E na hora ele falou também quero, e a gente virou sócios. Virou um casamento bem e aí, sucedido. de uma certa forma, eu voltei para a política, mas numa outra posição. Hoje eu sou CEO desse instituto, então eu forneço pesquisa, faço estratégia, mas eu não fico mais naquela posição que eu tinha de ficar à frente das campanhas. Então, mas uma pergunta, você tinha algum partido? Porque assim, existe esquerda e direita no Brasil.
Você tinha algum partido ou não? Te chamavam uma tal pessoa que queria se candidatar, você falava, não, esse eu não quero. Como que é? Porque é difícil, né? Eu sempre trabalhei para pessoas, né? Eu sempre escolhi pessoas, eu sempre tive o privilégio de escolher estar do lado certo numa campanha. Sim, então sempre, sabe, independente seja de direita ou esquerda. De direita ou esquerda, mas eu trabalhei muito mais para um espectro por uma questão estratégica. Quando eu voltei de Washington, aliás, antes de ir, eu já tinha muito na cabeça essa questão americana. A minha escola é muito norte-americana e você tem lá, você trabalha em geral para um partido. E eu pensei, eu preciso trabalhar para um partido. E o partido que me pareceu o melhor para eu trabalhar na época, por uma série de características que não só ideológica, ou talvez a ideológica fosse o menos importante, foi o PFL na época, que era conduzido pelo George Bornhausen, que era um grande estrategista político, e eu fui trabalhar com ele, e fiquei trabalhando para o PFL durante muitos anos, que era um partido que hoje a gente olha e era um partido de direita, né? Mas nessa época a gente chamava de campo azul e campo vermelho, né? Quer dizer, você estava do lado do PT ou do lado do PSDB, do PF. Então, eu trabalhei muitos anos, mas isso não quer dizer que eu não tenha trabalhado para partidos de esquerda ao longo da minha carreira. Porque nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Qual que é a diferença? Assim, que nos Estados Unidos você é republicano ou democrata a princípio. Você pode ser independente hoje em dia, mas em geral, eu me lembro que na minha primeira aula, até na faculdade, na George Washington, na minha pós-graduação, o professor perguntou quem é democrata e quem é republicano. E eu fui a única pessoa que fiquei assim, tipo, eu não sou nada. Mas todo mundo era uma coisa ou outra. Mas, por exemplo, eu gosto de pessoas também. Então, sei lá, Obama. Para mim, o Obama me representa melhor. Se ele era democrata, republicano, é isso que eu acho estranho. É que os partidos nos Estados Unidos, claro que hoje, com a polarização, com a presença do Trump, tudo mudou um pouco, né? Está bastante diferente. Mas os partidos, até nessa aula que perguntaram quem era republicana ou democrata, que eu fiquei perdida, isso tem muitos anos, para que era? Era uma aula de debate. A gente aprendia ali a debater. Então, o que ele fez? Quem era democrata virou republicano na aula e quem era republicano virou democrata, porque ele falava, você defender o que você acredita é fácil, né? Vai defender o que você não acredita. Isso sim que vai ser o aprendizado. Então, foi muito legal. Mas então, mas qual o conceito, assim, desculpa, sendo leiga, do democrata e do republicano? Assim, vamos falar de forma bem simplista, né? Tem a questão de mercado, de economia, que é bastante diferente, mas tem a questão de costumes, por exemplo, sei lá, pró-aborto contra o aborto, pró-Israel contra Israel. Hoje já não tem mais isso. Não tem. Não era, né, Estados Unidos nunca foi contra Israel, mas... enfim, a depender das suas posições políticas, as posições dos partidos eram muito definidas. Entendi. Né? Ainda são bastante, mas hoje, como eu disse, com Trump e polarização, isso está bem mais confuso. Você tem a esquerda da esquerda dentro do Partido Democrata, que não tem nada a ver com o Biden, por exemplo, ou com o Obama. E aí você tem a direita da direita, né, que é esse Make America Great Again, que é o Trump, não tem nada a ver com republicanos tradicionais. Total. Então, hoje você tem um espectro muito maior. Hoje está mais difícil de votar. Bem mais difícil. Se eu estivesse nessa aula, eu não saberia para onde ir. Mas, entrando no assunto Israel, agora, graças a Deus, os Estados Unidos está do lado, né? Viu o Biden se pronunciando. Eu sei que você não é, né, analista geopolítica, mas eu sei que você entende muito, né? Uma pessoa assim... inteligente, e eu vi você nos seus stories, assim, debatendo e falando um pouco. Eu sei que o nosso programa vai pro ar só semana que vem, né? A gente tá 7 dias para trás do que quando o pessoal de casa vê, mas eu queria que você explicasse um pouco, entendeu? Porque as pessoas confundem um pouco. Tá do lado de Israel, Palestina, mas na verdade o Hamas são terroristas, né? Me explica um pouco esse contexto. Olha, bom, em primeiro lugar, eu sou judia, então eu tenho um lado nessa história, né? Então, eu também. Até por isso... Não sou judia, mas tenho. Até por isso eu acho bastante delicado eu me pronunciar sobre isso, e por isso nos meus stories, até quando eu falei, eu deixei isso muito claro. Depois eu também não sou especialista em Oriente Médio, que é uma especialidade, né? Entendi. Não é só em mundo. De qualquer forma, o que aconteceu dessa vez é uma coisa totalmente
fora de qualquer critério, de qualquer coisa na história, totalmente diferente, porque foi um ataque terrorista dentro de outro país de proporções gigantescas e animalescas, né? Então é uma coisa que a gente está hoje aqui há poucos dias do que aconteceu. Ontem até eu acho que para mim foi um dos dias mais difíceis, porque foi quando a gente entendeu a dimensão da brutalidade, da coisa que é assim, não é desse século, entendeu? É uma coisa muito, muito brutal. E aí você tem, claro, um debate político hoje que tem uma polarização também em torno desse assunto que sempre existiu, mas hoje com as redes sociais ela fica muito mais difícil para as pessoas lidarem, porque tem muitos interesses ali. Eu acho que a gente nunca viveu um conflito dessa proporção, que envolva tanta gente nessa época das redes sociais. Então está sendo muito difícil, porque tudo está politizado. Se você é de esquerda, você é a favor da Palestina, se é direita, você é a favor de Israel. Sendo que Israel estava cindido quando isso começou, e foi um dos motivos, inclusive, por que isso começou, foi porque Israel estava frágil nas suas discussões internas, porque hoje Israel tem um primeiro-ministro de extrema direita, da turma aí do Bolsonaro, do Trump, etc. e tal, que estava tentando fazer uma reforma no judiciário, uma reforma bastante antidemocrática. Não que o judiciário de lá não precise de reforma. Sim, mas ele perdeu muito tempo nisso. Exatamente, ele estava muito concentrado nisso, muito concentrado na Cisjordânia, nos assentamentos. O partido dele é bastante radical com esses temas, então as pessoas, digamos, apoiadores israelenses, judeus, já estavam divididos com relação a isso, né? Agora, quando acontece um inimigo externo, vem e faz uma brutalidade daquela, obviamente que você se une, tanto é que hoje, quando a gente está gravando, agora há pouco, o Bibi, né, que é o presidente, Netanyahu, acabou de anunciar um governo de união nacional, é um governo de emergência que une a oposição, então tem que ir todo mundo junto para isso. E aí o que acontece? Aquela faixa ali de Gaza tem esse grupo chamado Hamas que lidera lá por um golpe de Estado. Eles não foram eleitos na época, eles fizeram um golpe de Estado, né? E é uma ditadura. Né? Então eles, não é que eles têm todo o apoio dos palestinos e nem de todos os palestinos, porque também, por exemplo, o outro lado, que é a Cisjordânia, que é ali do ladinho, é governada pela autoridade palestina, que não tem nada a ver com Hamas, quer dizer, não tem nada a ver em termos, né? Aí você tem o Hezbollah, que está dentro do Líbano. Então é uma região muito complexa e que ganhou uma complexidade ainda maior agora com isso, né? Está se chamando de o 9 de setembro de Israel, né? Eu não acho que essa comparação faça sentido objetivo, mas eu acho que ela pode fazer sentido e a gente vai saber disso nesses dias. Por uma mudança de paradigma na região, né? Enquanto estava se convivendo de uma forma ali, a partir do que aconteceu, vai se conviver de outra, e que provavelmente vai ser muito trágica e muito triste para todos os civis envolvidos de um lado e de outro. Exatamente, porque o Hamas, o pessoal não sabe, eles assim, mulher, né, nós que somos mulheres, assim, além das barbaridades, eles estupraram várias mulheres, e eu soube que eles já faziam isso dentro da Palestina com os civis lá. Então, assim, eles maltratam as mulheres, as crianças, já acontecia isso, eles já maltratavam o próprio povo. Eu não sei se eles são de lá, o Hamas. Será que são palestinos? Vieram da onde? Agora que o ministro Israel não tem um líder para poder fazer um acordo. Esse é o problema. Isso também. Não é? Eu vejo, infelizmente, uma possibilidade de acordo nesse momento agudo da crise, né? Acho que tem muito, né? Tem muitos esforços diplomáticos que têm que ser feitos, né? Você falou dos Estados Unidos botou ali já os seus armamentos, seus navios colocados, tipo, estamos aqui dando um recado para o Irã, que na verdade mas o Irã o financiador. Mandou um recado também, né? O Irã é o financiador do Hamas, o grande financiador. A princípio, a gente não sabe também o que o Hamas queria, né? Porque você faz um ataque, você sendo muito menos capacitado, digamos, militarmente, com pessoas, tudo isso, você faz um ataque. Eu vejo muito como um ataque terrorista por duas questões, né? A primeira é que a questão palestina tinha saído da agenda da opinião pública. Você estava discutindo Ucrânia, estava discutindo outros temas. Então, eles trazem de volta, a gente está aqui debatendo a questão palestina, então o terrorismo tem muito a ver com isso.
E Israel, nesse meio tempo, os países árabes, Arábia Saudita, por exemplo, Bahrein, etc. e tal, começaram a se aproximar de Israel por interesses. Israel hoje é Startup Nation, é um lugar, né, eu sou diretora da Câmara de Comércio Brasil-Israel. Que legal. Então eu acompanho muito todo, né, e o Brasil, por exemplo, está tendo um aumento na balança comercial com relação a Israel enorme. Israel tem muita especialidade em agronegócio, que é o nosso negócio aqui. Sim. E com tecnologia. Tecnologia, gente. Eles inventaram o Waze, só vou falar isso, tá? O inventor do Waze. Exatamente. Então, esses países árabes falaram, gente, a gente precisa fazer negócio com essas pessoas, a gente não está mais no século III e a gente tem que avançar. Então, estava para ser anunciado um grande acordo agora entre a Arábia Saudita e Israel, que ficou para trás. Porque o que acontece daí com países como o Irã, que são radicais? Eles não querem essa paz. Não, claro que não. Não querem paz nenhuma, né? Então tem muitos panos de fundo que a gente ainda vai descobrir. Eu imagino que quando esse podcast for para o ar, a gente já vai saber algumas coisas. E infelizmente, né, que é muito triste, essa população ali palestina, sofrida, ela né? fica... É uma população muito sofrida. É como se fosse uma prisão ali, né? Porque eles têm um governo ditatorial, eles não podem sair para o Egito, porque o Egito não quer receber toda uma população. O Egito está em paz com Israel também, está em paz com Israel, mas não quer receber toda uma população palestina lá. Que faz divisa, né? São 2.300.000 pessoas. Qual o critério que você tem quem entra, quem não entra, né? Até a semana que vem, talvez a gente saiba que eles abriram um corredor humanitário. Porque eles estão tentando sair, né? Está sendo negociado um corredor humanitário, inclusive para brasileiros, né? Que estão ali, que precisam sair. A única saída seria o Egito, porque hoje a Gaza está em guerra com Israel, então não pode sair por Israel. Não. Então, sobra ali, tem a Jordânia, enfim. Loucura. É uma região muito complexa. Né? Eles brigam com aquela terra santa. É uma loucura isso. Você sabe que eu fui para Israel, eu nunca consegui entender. Assim, é tanta... A Palestina querer tanto aquela terra que ficou, né, pro povo judaico. Eu acho que deve ser uma terra muito especial. Né? Já fui. Mas você entende que é muita confusão. Tem toda uma energia ali. Muito, uma energia muito poderosa. Você foi lá, poderosa. Você sentiu. Sim. Uma coisa maravilhosa. E tem uma não aceitação desde o início, né, do Estado de Israel, de uma não aceitação do pacto que foi feito na época de se criar um Estado palestino e um para Israel. Mas já de início, já começou com uma guerra por esse não entendimento. E aí Israel também foi fazendo ocupações em lugares que não estavam nesse acordo, enfim, aí briga, né, gente? Eu trabalho com crise, né? Então, isso que eu te falar. Quando te chamam para resolver, né, uma crise, quais são os primeiros passos, assim, que você põe na mesa? Olha, a primeira coisa que eu acho que me conduz é que eu acho que a gente tem que brigar para resolver. Então, às vezes, você até aumenta uma briga, mas é para resolver. Brigar para brigar não é gerenciamento de crise. Né? Então, e não é o que eu faço. O que eu faço é de entendimento. Então, eu entro muito, quais são minhas principais crises? Brigas societárias, alguma questão de reputação na opinião pública, a pessoa cometeu um erro, ou a pessoa foi mal interpretada, ou a pessoa errou de fato, acontece muito, não é? E outro tipo de disputa. Quando são disputas desse tipo, o meu entendimento é sempre o que une essas duas pessoas que estão disputando e qual é o motivo da disputa. Esse aqui, vamos nos concentrar nisso. Porque é um pouco, sabe, como divórcio. Sabe, você começa a brigar porque você queria a casa, não sei o quê, e daqui a pouco, você está botando seus filhos no meio, e você está gastando com um advogado que, entendeu? Todo o dinheiro que você... Né? Então, são essas brigas que ficam irracionais e, por incrível que pareça, no mundo dos negócios e da política também acontece isso. Às vezes há muito de irracionalidade. Então, acho que a primeira questão é essa, qual é a estratégia? Para que a gente está brigando? O que a gente quer? Né? Então, acho que essa é a primeira pergunta que eu sempre me faço e faço. Lado? Geralmente você tem que escolher um lado, né? Não, sempre eu estou num lado, né? Mas eu sempre acho que uma disputa, ela termina não é uma mediação, né? Eu trabalho muito com mediadores, né? Eles acabam fazendo mediação às vezes, mas eu acho que uma disputa ela só acaba se os dois lados saem razoavelmente satisfeitos. Porque se eles não saem, essa disputa volta. Então você sempre dá um pouquinho para cada lado, né? Eu acho que sempre não tem um lado vencedor, eu não acredito num lado 100% vencedor numa briga. Né? Nunca tem.
Eu acho que sempre tem dois lados. E eu, assim, pessoalmente, acho que isso me ajuda muito. Acho que eu puxei muito meu pai. A minha mãe já é mais brigona. O meu pai sempre foi um mediador, presidiu muitos conselhos, fez muitas coisas assim. E acho que muito pelo conhecimento dele, mas muito pela personalidade. Que eu, como ele, a gente não briga. É muito difícil. Você nunca ouviu falar de eu brigar com alguém, eu imagino. Eu não brigo. Eu não brigo porque eu acho inútil brigar. Eu, às vezes, até me afasto. Acontece de eu me afastar. Às vezes eu tenho amizades ou relacionamentos que eu acho que não estão tão tóxicos, como se fala. Hoje em dia relacionamento tóxico, eu me afasto. Isso eu faço bastante. Ou me afasto porque a vida vai andando também. Não é porque atenção você não berra. Atenção você de quem eu me afastei, não é porque eu achei que estava tóxico. É porque aconteceu alguma coisa na vida, mas enfim. Vamos avisar, senão daqui a pouco o pessoal veste a carapuça e fala, nossa, o que será que eu fiz pra ela? Ela não tá me ligando, gente, ela não tá me ligando contigo. Nossa, aconteceu alguma coisa grave. Mas você não berra. Não é só que eu não berro, eu não brigo, calma. Eu sempre olho o outro lado, eu tenho essa capacidade sempre de olhar o outro lado, seja nas minhas relações pessoais, seja na briga, seja na política, eu olho o outro lado, eu entendo o outro lado, eu procuro me colocar no outro lado, e acho que isso acaba facilitando muito o meu trabalho, porque como eu entendo o outro lado, eu também entendo como falar com o outro lado. Sim. Que às vezes, veja, não é uma coisa fofa, tá? Não é que eu sou assim como... Não é isso. Às vezes, como eu disse, eu brigo para resolver. Então, às vezes, eu levanto muito a briga, né? Não é que eu sou fofinha. Esse lado eu tenho da minha mãe. Não é que eu sou fofinha. Agora, eu trabalho muito, né? Eu tenho duas especialidades nessa questão da crise. A primeira é que eu coordeno comitês de crise, que é uma função muito específica pelo seguinte, quando você começa uma crise, tá todo mundo muito nervoso, muito estressado, ou porque qualquer crise, né? Você tá apanhando na imprensa, na opinião pública, na rede social, ou porque você tá para perder muito dinheiro, tem muita coisa na mesa. E aí fica todo mundo muito estressado e muito, às vezes até internamente, todo mundo começa a se desentender e é difícil você manter a estratégia. Então esse papel que eu tenho de coordenadora de crise, ele é muito importante nesse momento em que eu organizo de que formas, qual é a governança disso, de que forma que as pessoas vão falar, como é que a gente tem certeza de que o que a gente resolveu vai ser entregue, vai ser executado. Então eu faço muito esse papel. E o outro papel é trabalhar com reputação, né? Que como eu trabalho com comunicação, então são estratégias de como que você fala com o teu adversário, com os teus stakeholders, com a imprensa, com as redes sociais, com o público em geral. Você dá presta atenção antes. E eu procuro trabalhar. Então, por exemplo, eu estava com um cliente agora que estava apanhando. Eu cheguei lá assim no auge do... E aí o que a pessoa quer? Ela quer responder, ela quer ir para a imprensa, ela quer falar a verdade, ela quer contar, não sei o quê. Eu falo, não, nesse caso, né? Não, a gente tem que ir para um lugar de neutralidade primeiro, de um lugar muito negativo, a gente tem que ir para um lugar de neutralidade para depois começar a construir uma coisa positiva. Entendi. O que requer isso? Requer paciência e muita confiança em mim. Porque a pessoa tem que acreditar que isso vai funcionar e que isso é um jeito de fazer. Porque eu pego muito paciente na UTI, é muito difícil, porque tem pacientes, né? Eu imagino que médicos, quando começam a pegar um paciente na UTI, às vezes está desacreditado, né? E às vezes vai morrer mesmo. Se os clientes estão ali na UTI. Exatamente. E às vezes vai acontecer. E você tem que estar ali dando a mão e fazendo essa passagem, ainda usando essa metáfora, da melhor forma. Total. Não é? Porque às vezes a pessoa vai perder a disputa, ou vai ser demitida, ou vai... Sei lá, vai quebrar a empresa, não sabemos. Exatamente, mas você tem que fazer uma travessia para o que vem depois e para isso ser o menos traumático possível. Então são muitos... Mas aí você, por exemplo, agora entrando no outro lado, de brincadeira, mas você fala assim, faz uma meditação, como que a pessoa relaxa, entendeu? Porque assim, a pessoa quer, que você falou, a pessoa quer já sair daqui de baixo lá para cima, tem que ir para o meio. Como que você consegue lidar? Eu acho que o ser humano. Eu acho que aí é muito de conhecimento, né? Assim, eu acho que aí volto pro médico ali, né? Se o médico te diz, olha, toma esse remédio, faz isso, esse dia vai ser ruim, mas amanhã vai ser melhor, né? Entendi. Né? Quer dizer, eu conheço do que eu tô falando, então acho que isso já dá uma confiança bastante grande pro cliente. Mas eu sou bastante espiritualizada também, tá? Sim. E eu confesso que muitas vezes eu uso disso, né? Porque eu sou muito humana, quer dizer, não, de falar para a pessoa, né?
É tipo, let it go, ou vamos lá, ou gente, Confia. hoje... ou hoje descansa, né? Vamos pensar nisso amanhã, vamos parar essa conversa agora, vamos descansar, amanhã a gente continua. Enfim, eu acho que você tem que também... né, é muito humano. Agora, um dos principais desafios, às vezes, é o próprio cliente, não é o adversário. Por quê? Porque o cliente tem ego, porque o cliente tem raiva, porque o cliente tem, enfim, toda uma história em que às vezes ele quer fazer uma bobagem maior do que o próprio adversário, Sim, entende? você não deixa. Voltando aí para o conflito Israel-Palestina. Às vezes, né, quem quer fazer a paz tem mais dificuldade do que quem quer radicalizar, porque quem quer imagina uma pessoa hoje que fale em paz do lado de Israel, com o que aconteceu no final de semana, vai ser chamado de traidor, vai dizer, como que você está falando em paz quando mataram crianças, estupraram mulheres? Sim. Não quero conversar com o outro lado, eu quero matar o outro lado. Sim, sim. E eu acho legítimo, eu entendo isso, só que será que essa é a melhor forma? Por exemplo, porque a gente fica pensando, por que de repente não joga uma bomba ali na faixa de Gaza? Daí a gente pensa, mas aí vai matar todo mundo que é inocente. Mas enfim, mas daí acaba o problema, é muito difícil. Mas em todas as brigas acontece ali, e na política também, quando eu faço campanha também. A campanha, ela serve para você sair melhor do que você entrou, ela não serve para você ganhar todas as vezes, porque só um ganha. Não são os dois que ganham. Então, às vezes, você perde uma e na próxima você volta. Mas sempre você tem que sair melhor. Então, se você vai para uma campanha sangrenta, de matar o outro, de querer acabar com todas as pontes, o que você faz no outro dia? Né? Sim, sim. Então, eu penso sempre muito nisso. Quer dizer, para que a gente está fazendo? Claro que eu gosto de ganhar. E eu ganho muito mais do que eu perco. Sim, né? Que bom. É assim. Mas eu vou te dizer que as derrotas me ensinaram muito mais do que as vitórias. E não é piegas isso. É porque é verdade. É porque quando você ganha, você acha que você fez tudo certo, né? Você fala, foi incrível, né? Verdade. E quando você perde, você fica dormindo e mastigando aquilo durante muito tempo. Você fica numa ressaca. Onde foi que eu errei? Por que aconteceu isso? Tarará, tarará, de novo, vou voltar para Israel, porque é um assunto que está demais na minha cabeça hoje. Mas como que o Hamas entrou em Israel. Né? Tá todo mundo discutindo isso. Né? Tá todo mundo discutindo, mas como que os caras entraram ali? Então, você aprende com esses erros, né, de estratégia. Eu recentemente comecei a jogar xadrez, que é uma coisa que... você começou? Que tem tudo a ver com o que eu faço, né? Sim. O meu avô era grande campeão de xadrez, mas acabou que os meninos aprenderam e eu ficava brincando de rei e rainha, sabe? Eu era a única neta menina, eu ficava, nunca aprendi. Ninguém te deu bola ali naquele universo masculino. Não rolou. E o meu filho aprendeu pequenininho com meu pai, meu filho joga super bem e eu ficava bem chateada de não jogar, porque eu sabia que tinha a ver com o que eu faço. E recentemente eu comecei a trabalhar com o Edu, acho que é um cara incrível, que trabalha com corrida e xadrez. Eu comecei a correr, eu vou fazer 62 anos, eu comecei a correr há 4 meses, só nunca corri na vida, nem quando eu era criança. Tô adorando, e ele trabalha com essa questão. Com corrida e xadrez? E xadrez, não ao mesmo tempo, né? Não é que você corre jogando xadrez. Claro, é um coach? Ele é um coach, É incrível. E por que essas duas coisas? Porque ele fala que enfim, o que acontece nos teus neurônios é parecido nas duas coisas. As sinapses todas que acontecem. Então, ele trabalha com pessoas que têm vícios, com pessoas que têm muitos desafios de problemas mentais, mas trabalha também com executivos de alto impacto. E essa coisa, né, eu vim para isso porque essa coisa de jogar xadrez, cara, tá sendo muito incrível para mim, exatamente porque enfim, tá me vendo enxergar coisas que eu faço no meu dia a dia o tempo inteiro, mas assim, quando você joga de pretas, você é a defesa. Então, mas você é a defesa, mas você tem que estar pronto, você tem que criar uma defesa e você tem que estar pronto para o contra-ataque. Sim, então, e para avançar, né? Mas como é que você tem essa paciência de fazer isso? Eu não tenho. Não é? Então, o jogo tá um pouco trazendo aqui para o lúdico e para todas essas questões os pensamentos que eu tenho muito sobre o que eu faço. Então, na gestão de crise é a mesma coisa. Às vezes, né, eu uso muito uma frase que muitas vezes você tem que ir devagar para ir rápido. Às vezes você quer ir muito rápido. Às vezes você tem que ir devagar para depois ir rápido. Você falou do meio ali, né? Você tem que ter paciência, você tem que saber para que você está fazendo as coisas. E às vezes você tem que virar algumas, né? Uma cliente minha semana passada tinha uma matéria horrível para sair.
Dela. E a gente já sabia, e a gente não queria falar, a gente queria evitar a matéria. Não sei, chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente não vai evitar a matéria, então vamos virar a matéria. Tá. E aí a gente virou, mas você tem que ter essa... Você não pode ficar só numa posição. Ela já estava escrita? Não estava escrita, estava em apuração. Não, a gente resolveu falar. Trazer e melhorou? luz. Muito. Eu acho que às vezes falar a verdade, daí as pessoas param que depende, com a fofoca. Né? Não é? Mas não, exatamente, mas não é sempre que dá certo. Que você pode fazer isso. Então, por isso que é muito... cada caso é um caso, desculpa falar isso, eu sei que é meio clichê, mas é verdade. E isso que eu gosto do que eu faço. Porque sempre é um desafio novo. Eu acho que eu não serviria para um mundo corporativo muito tranquilo, de fazer sempre a mesma coisa. Eu não, assim, você vê que eu tenho 1000 atividades e eu gosto de novidade. Mas como você se cuidou? Você contou aqui que você tem 62 anos, que você está muito bem. Vamos falar, assim, eu estou falando como você se cuidou, não só esteticamente, mas com esporte, saúde... Você está muito bem, né? Obrigado. Vou fazer ainda 62. Tá olha que ela tá linda. Não tenho 62 ainda. Vou fazer, tá 62. Mas você sabe que eu sempre adianto a minha idade, é engraçado. Eu vou me acostumando. Você tá maravilhosa. Não, eu vou me acostumando com a idade seguinte. Eu sempre também faço isso também. Vou fazer 48. Um dia eu fiz, maravilhosa, né? Um dia eu fui fazer um exame no Einstein e eu falei que eu tinha, sei lá, 30, não me lembro quanto. Aí a pessoa olhou e falou assim, eu queria te avisar que você tem 29. Vai. É porque eu sempre estou na idade seguinte, mas enfim. Acho que genética, né? Não dá pra gente, né? Eu tenho, graças a Deus, um pai que vai fazer 92, uma mãe que vai fazer 87, maravilhosos, lúcidos, impecáveis, incríveis. Então, eu acho que tem genética, né? Acho que tem cabeça, né? Eu acho que você sempre se alimentar, né, de coisas que sejam estimulantes, né? Eu sou muito curiosa, como você pode ver, eu gosto sempre de aprender, eu gosto sempre de estar com pessoas mais novas, você sabe disso também. E mais velhas também, não é que eu só gosto de pessoas mais novas, mas eu sou novidadeira e curiosa, então acho que isso ajuda muito. Agora, nem sempre eu tive tão bem. Quando eu entrei na menopausa, foi um momento terrível, foi muito quando a gente ficou junto ali, lembra que eu estava mais gordinha, quando a gente viajou junto, não sei o quê. Então, quando eu entrei na menopausa, eu me desorganizei. E não é Quantos anos que você entrou? Não é só por estar gordinha, sabe? Não é essa questão. De menos. É por você não estar bem com você mesma. E dá depressão, não dá? Dá. Muita. Porque as pessoas falam muito pouco de menopausa. Não é só a parte física, mas a mental. Quanto pior você tá, pior você fica. Pelo menos foi isso que me aconteceu. Porque, sabe, você não tá no teu corpo, você não tá se gostando, aí você não compra mais roupa, aí você fica se vestindo de um jeito assim que você esconde o teu corpo. Aí você acha que não vale a pena você treinar, porque pra que eu vou treinar se de qualquer jeito não vai fazer função? Aí você para de treinar, aí você para de sair, porque você não comprou a roupa, porque você não treinou, porque não sei o quê. É um gerenciamento de crise. É um gerenciamento. É uma crise. É uma crise enorme. Menopausa é uma crise. E para mim aconteceu exatamente quando meu filho foi para college, né? Meu filho estudava na escola americana, ele foi estudar fora. Eu sempre estimulei ele para fazer isso. Eu queria que ele fosse, mas quando ele foi, eu entrei numa depressão. Eu chorava e eu falava, gente, mas não tá como... Eu tô na mesma. Você tá nisso? Tô. Toda a força. E eu não entendia por que eu chorava, porque eu falava, cara, eu tô muito feliz porque ele tá lá. E isso não juntava com o meu estado de espírito. Muito tempo depois, eu passei uns 4 anos com toda a informação que eu tenho, com todo o acesso. Eu fui médico em Nova York, eu fui médico aonde você puder. Mas você percebeu que você estava entrando na menopausa? Imaginar. Olha, a gente tem sinais do nosso corpo feminino, como menstruação e tudo isso, mas o calor vem depois, é porque você tem todo o chamado climatério. A menstruação não é uma coisa que acontece num dia, você acorda e fala, eu estou na menopausa. Não é? É como a adolescência, é todo um período da sua vida. A menopausa é igual, é um período da sua vida. E o que aconteceu? Eu, quando comecei a chorar naquela época, o que o meu médico achou? Que eu estava com depressão, né? Tá com depressão, taca-lhe um antidepressivo nessa pessoa. Verdade. Parei de chorar. Só que estava péssima. Parei de chorar, mas estava péssima. Estava sem energia, o meu corpo mudando, esquisita. Aí vieram os calores. Aí quando vieram os calores, o meu gineco falou, ok, hormônio. Aí foi incrível, eu tomei 15 dias depois, comecei a tomar hormônio, passou o calor, passou tudo, eu falei, que legal, tô boa, incrível, amei. Só que aí o meu corpo começou a mudar,
E começou a mudar, eu fiquei com o peito que eu não tinha, uma bunda que eu não tinha. Eu fiquei toda esquisitona. Os homens achavam lindo, mas eu estava me achando péssima. Eu entrava no restaurante, todos os homens viravam. Entendi. E eu, tipo, me odiando. Como é difícil pra ser mulher, né, nesse aspecto? Nossa, muito. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei uns 4 anos nesse rolê de não conseguir voltar a ser quem eu era, e com uma crença muito esquisita. Eu falei, eu envelheci e fiquei assim, deve ser assim. Nossa. O meu corpo daqui para frente é esse, o meu estado de espírito daqui para frente é esse. Ok, mas aí eu já não estava mais chorando, eu estava trabalhando, porque imagina fazer o que eu faço, chorar. Não, a pessoa vai Primeira coisa, eu precisava parar de chorar e trabalhar e tocar minha vida. E dar maior força pro meu filho, que também estava com os desafios dele, quer dizer, o que essa mãe que está chorando. Aliás, eu acho que ele nunca nem notou. Você é praticamente mãe solteira, né? Aliás, ele nunca notou, eu acho que isso não aconteceu. Não, homem não percebe. Não, e não era o caso, não é que eu estava assim, num estado também homem não percebe o quanto isso afeta uma mulher. Não percebe. Até porque ninguém fala disso, né? Isso que você falou no começo. Ninguém fala desse tema. Ninguém fala. Ninguém fala porque, veja, a adolescência, quando você menstrua a primeira vez, tudo aquilo, teoricamente a sua mãe falou com você, alguma professora falou com você, as tuas amigas estão passando por aquilo, então, né? Claro que prepararam para isso. Te prepararam para isso. Agora, a menopausa ninguém fala, ou porque a sua mãe, infelizmente, já se foi, ou porque ela nem percebeu. Ela não percebe, você também não pergunta. Mas as mulheres É muito solitário passar pela menopausa. Sim, gente. mas muito as mulheres solitário. Antigamente morriam praticamente, ficavam na menopausa e morriam anos depois. É que a gente evoluiu. Exatamente. Estamos durando até, como seus isso. pais, até os 90 anos. Então, a mulher agora tem uma nova fase. É isso. Então tem que ser falado, eu percebo, as pessoas não entendem. Conheço várias amigas minhas, inclusive eu, assim, começou já, acho que eu tô no climatério, então começa não é só o calor. A mudança, o corpo começa a mudar. E a mudança de humor, que é parecido com a adolescência de novo, né? E tem uma questão da vergonha da menopausa. Você sabe que um dia, eu comecei a falar de menopausa um dia nos meus stories, e aí eu fui almoçar com 2 colegas meus, duas pessoas com quem eu tenho negócios, né? Sim. E aí eu comentei, eu falei, nossa, como é tabu, né, falar de menopausa. E aí um deles falou, porque a menopausa é o fim. Eu falei, fim do quê? E é uma pessoa super esclarecida e não falou aquilo por mal. Essa frase antigamente. Mas é porque é o fim do quê? É o fim, teoricamente, da sua fertilidade, que é a questão da mulher mais, né? Então, e daí que é o fim da sua fertilidade. É o começo de... Eu nunca me senti tão bem quanto eu tô hoje, juro. Com 16 eu acho que eu gostava também, com 30 também. Mas hoje eu me sinto maravilhosa. Então, aí eu encontrei a doutora Estela Oliveira, pode fazer propaganda, que é uma médica que eu já não queria mais ir. Assim, uma amiga minha falou, a Lorena, nossa amiga em comum, tinha ido... Tinha ido na doutora Estela por outras razões, porque ela é muito mais nova do que eu. Tinha gostado e uma outra amiga minha falou, vai. E eu falei, vou mais em médico. Você estava desacreditada com essa menopausa. Eu falei, não vou, já tô assim. E aí eu falei, eu só vou se for amanhã. E ela era impossível de conseguir horário. E essa minha amiga conseguiu e eu fui. E a doutora Estela que você mudou? Começou a me perguntar, quando eu falei o nome do hormônio que eu tomava, ela falou, não, esse hormônio não dá, esse hormônio é antigo, e é esse hormônio que está causando tudo isso. E eu falei, não, pelo amor de Deus, esse hormônio foi o hormônio que me fez parar de chorar e de ter calor. E dormir, insônia, você teve? Tive. Eu também tive. Aí eu falei, você não tira o hormônio de mim de jeito nenhum. Ela falou, confia em mim, a gente vai tirar aos poucos. E ela falou, vai demorar muito, vai demorar mais de 1 ano para eu te colocar em ordem. Vamos. E eu fui, acreditei nela e é um espetáculo. Ótimo. Então, a minha mensagem é... Se cuidem. Hormônio é o segredo. Eu sei que tem muita gente que não pode tomar hormônio. Sim, que não pode usar reposição, que não pode usar reposição, mas tem também muito uma questão de teoria da conspiração, vou chamar assim, de fantasia, etc., com relação aos hormônios, porque durante muito tempo, de fato, não se sabia usar e criava muitos efeitos colaterais. Eu uso, mas eu faço exame, gente, o Einstein está na minha casa, tipo, toda semana, fazendo hemograma. Então, a gente acompanha muito de pertinho, a gente troca estratégia muitas vezes, é assim, é um trabalho minucioso, dá muito trabalho. Mas eu acho que o mito vem porque as pessoas usavam hormônio que não precisava. Então, começa para ficar sarada. Não, isso também, pelo amor de Deus. Então, daí que acontece?
A pessoa não precisa ter hormônio demais no corpo e dá errado. Mas eu acho também, por exemplo, precisa repor estradiol, testosterona. Eu acho que tem gente que se dá bem com alguns. Sem dúvida. Você tem que fazer no jogo do xadrez ali. Total, isso, né? Que eu tô te falando. Tira um, põe outro. Exatamente. Não é? Eu tava com estrógeno agora há pouco, que pra mim tava sendo incrível, porque o estrógeno tem uma coisa de que ele tira totalmente a sua celulite. É maravilhoso. Eu amava o estrógeno. De repente... Deu uma inchada? Ele incha. E o que aconteceu? A doutora Estela pegou meus exames, eu estava com colesterol alto, que eu nunca tive, eu me alimento super bem, eu faço eu sigo muito a medicina ayurveda, eu sou toda direitinha com a minha alimentação, não sei o quê. Eu falei, cara, colesterol, como assim, não sei o quê. Aí eu fiz o quê? Tirei tudo, eu vou ficar com celulite. Pois é, vai. Melhor estar com celulite com a cabeça boa. Não é? Né? Não, e com saúde. Com saúde. Não, e com saúde. Então, sempre tem né, você abre mão de umas tudo coisas. Não terás. Tudo não terás, exatamente. E eu acho que você tem que ter um médico que seja muito responsável por isso, muito up to date, muito... Então, acho que o hormônio é um segredo. Agora, não adianta só o hormônio, né? Não. Então, eu treino bastante. Assim, uma questão da idade é fazer musculação, gente. Total, Musculação. Eu me lembro quando eu comecei a fazer musculação, eu brincava com o meu treinador, com o Rodrigo, eu falava assim, eu preciso fazer musculação para eu subir no Uber em Miami, né? Porque aqueles carros altos. Entendi, tipo, fazer uma escada, né? Eu tenho tipo que... eu não quero subir assim, né? Eu quero subir, tipo, né? Tipo, e tirar minha mala da esteira. Tipo, linda. E tirar minha mala... calor, tô com calor, vou tirar meu blazer. E tirar minha mala da esteira. Esse blazer é maravilhoso. Né? Amo. Sonho de consumo. Vim com ele só pra te receber. Adoro, gente, eu vou ficar... Amei. Vou colocar tirar minha mala da esteira. Eu brincava, claro que isso tudo é bobagem, claro que eu tô brincando, né, gente? Mas é o seguinte, quando você tem uma certa idade, você perde músculo muito rápido. Eu sinto hoje, se eu faço um procedimento e o médico diz que eu tenho que parar de treinar por uma semana, por 2 semanas, quando eu volto eu perdi tudo. E eu estava acostumada a ser jovem e Sempre jovem. E tipo, fazia um pouquinho e estava ótima, como eu tenho genética boa também. Sim, você aproveita, né? Então, musculação é fundamental. E é para ficar bonita? Não, cara. É para você ter independência e autonomia. Conseguir tirar uma mala da esteira. Autonomia, levantar. No aeroporto, você fica tentando... Você não consegue botar sua mala lá em cima. Não, é horrível. Não é? Então... Eu que viajo com mala pesada, você também? Claro, né? Sempre carregadas? Sempre. Ai, que inferno. Não, eu ainda vou falar outra. Ainda você é alta, eu sou mais baixinha, eu fico lá tentando... Mas sempre tem um anjo que me ajuda. Vou te falar que... Não, sempre tem. Não, sempre tem alguém educado que vai te dar um Ainda help, bem. né? Mas eu digo autonomia para o seu dia a dia também, sabe? Como você tem que continuar, né? Eu tô falando eu já tô num outro momento, né? Eu já tô pensando nos meus 80. Nossa, então, você tem que andar, você tem que levantar, você tem que sentar, você tem que ter autonomia. Estar sem dor. Não ter dor, cuidar disso tudo. Então, agora, por exemplo, eu comecei a fazer pilates, que era uma coisa que eu não fazia alongamento, agora eu faço. Então, todas essas questões, xadrez. Corrida, por exemplo, eu tô treinando há 4 meses, o Edu me dá um treino muito devagarzinho, entendeu? Porque o que é importante? É eu não me machucar. Sim. Então, não é que eu quero fazer maratona, que eu tô enlouquecida, não é isso, né? Então, tudo tem que ser muito cuidado, né? E acho que o autocuidado, né? Essa coisa que a gente fala muito aí nas redes sociais, que é um blá, 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 não sei o quê. Não, cara, é real. Quer dizer, se você não se cuidar, você vai ter um preço a pagar. Sim, né? Se você se alimentar mal, tudo isso. Agora, a gente está falando aqui de um lugar de conforto, né? Em que a gente pode fazer isso, né? Porque a maioria das pessoas não pode fazer isso, não tem acesso a nada disso. E você imagina quem não tem acesso, como é que passa pela menopausa? Eu não posso... Assim, para mim é uma questão que hoje em dia eu falo muito com quem trabalha comigo em volta de mim. Passou a menopausa, não sei se ela não percebeu, eu já perguntei para ela várias vezes, porque eu comecei a entrar cedo, né, no climatério, não tô na menopausa total, porque tem, né, as pessoas confundem, mas tem... Eu falei, mãe, ela nunca fez nada, nunca... É porque é da pessoa, isso também é uma outra questão. Mas ela é muito louca. Assim, será que a geração das nossas mães passavam sem... Não, a minha mãe sofreu muito. Sofreu? Muito mais do que eu. A minha mãe sofreu muito mais do que eu. Tudo bem, a pessoa fica mais gordinha, mas é isso por outros motivos, né, eu acho. Não, a minha mãe sofreu muito mais do que eu, porque ela não fez reposição nenhuma, porque a mãe dela tinha morrido quando a minha avó morreu quando a minha mãe estava grávida de mim. Imagina o trauma de câncer.
De mama? De mama. Isso aí, então, é Outubro Rosa, é legal falar, né? É verdade. Também super, o autocuidado. Isso também, super importante. De fazer o toque, de muito, tudo. Muito. Eu até vou fazer todos os meus exames hoje no final da tarde. Hoje? É que eu vou ter esse tempo. Sim, porque você vai viajar semana que vem. Exatamente. Pra Arábia Saudita. E eu tô falando pra ela assim, você vai mesmo? Ela vai, vou... Eu tenho um compromisso de trabalho, vou com o cliente. Deus, tá. Né? Então, é um dia você me depois liga de do lá, outro. ver se chegou bem. É um dia depois do outro. Vamos ver se... Mas, enfim, eu acredito que eu vou... Isso é outra coisa, eu sou super otimista. Você não tem medo? Não. Não? É Não. bom, trabalhou com política inteira, você não tem medo, né? Não tenho. Fui repórter, né? Repórter de rua, de externa? Fui repórter boa parte da minha vida. Então, Nossa, não sabia. É. Que canal? Não, de TV eu nunca fui repórter, não. Eu fui de jornal. Ah, de jornal. De jornal, trabalhei no Estadão, trabalhei no Jornal da Mas Tarde. aí você ia... Viajava, fazia matéria de contrabando no Paraguai, uma loucura. Menina. Tinha muitas corajosa. aventuras. Mas você sempre foi corajosa, né? Mudando um pouco de assunto, porque você ficou viva muito cedo, você teve que ser pai e mãe. Né? É verdade. Criou seu filho aí. Mas eu acho que quando essas coisas Isso te se fortaleceu colocam... como mulher? Eu não acho que eu gostaria de ter passado por isso. Não, eu acho que a gente pode se fortalecer... De outras maneiras. De outras maneiras. Mas eu acho também que, assim, quando você tem um filho, você sabe como é poderoso, né? Muito. Você está muito, né? É muito poderoso, né? Na minha gravidez eu estava em campanha, o Geraldo também estava, era toda uma situação também trabalhava difícil, também trabalhava com isso. Então, sabe, tudo já era um pouco tumultuado. Nossa, quando ele ficou doente, claro que tudo virou uma tragédia, mas eu tinha um bebezinho no meu colo mamando. Menina, ainda, eu estava amamentando. Então, você tem uma força ali que é outra coisa, que cima, né? Exatamente, e que você também não tem muita alternativa. Eu tive assim, eu tenho uma família incrível. Então, é isso que eu te falava, seus e pais te amigos ajudaram. maravilhosos, né? Então, eu acho que eu tive uma rede de proteção o tempo inteiro, ao longo desse tempo, e tenho até hoje, inclusive, muito grande. E eu procuro alimentar muito isso e fazer laços fortalecidos e, sabe, de ser uma via de mão dupla. Eu gosto muito de gente e gosto de ter esses laços. Então, acho que isso me ajuda muito. Eu nunca fiquei sozinha nesse rolê. Não morre pagão, não é Exatamente. Eu nunca fiquei sozinha nesse rolê. Assim, então, nunca me senti assim, vitimizada. Ai, olha o que aconteceu comigo. Não. E nem o Felipe, né, meu filho. Ele também, sabe, eu acho que para ele sempre foi uma circunstância dele. Como eu sou brasileira, sou judia, sou não sei o quê, o pai dele morreu. E era isso, entendeu? Não é que ele era, coitadinho dele. Isso é muito legal. Né? Porque não teve o pai. O Felipe sempre encontrou isso, eu acho muito legal. Ele sempre encontrou figuras masculinas sozinho. É incrível isso. Eu tive namorados, namoridos, maridos, enfim, pai, irmão, blá, blá. Mas o Felipe fez os vínculos dele, ele com o marido de amiga minha, com o pai de amigo dele. Professor, ele foi criando os vínculos dele em todos os momentos da vida, ele foi criando vínculos masculinos. E isso é uma coisa que acontece, não foi dele, é uma coisa que... É natural de acontecer, né? Porque a gente acha, não, eu tenho que botar um homem na vida dele. Não é assim que funciona, e isso é muito... E ele vai escolher quem ele quer ficar do lado dele, naquele momento, sei lá, ele tinha um marido de uma amiga minha, o Idel, que gostava do São Paulo tanto quanto ele. O Felipe é super São Paulino. Então ele ia no jogo com o Idel. E o Idel adotou ele para ir no jogo, assim, era um amigo disso. Né? E aí o outro era de outra coisa. Então, sabe, e claro, ter pessoas incríveis que também se dispõem a fazer isso. Nossos amigos, né? Também se dispõem a fazer isso, porque também não é... Agora, meu pai é uma figura super importante, meu irmão, obviamente, né? A família é a família. E, gente, seu pai tem 90 anos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vi que você estava defendendo outro dia, não sei se você está com algum projeto disso, dos salários entre homem e mulheres serem iguais. Isso. Me conta um pouco essa... Então, eu acho que a gente como mulher... Causa nessa sua... É uma causa mesmo, né? Eu sempre, né, eu tenho uma causa que é aumentar o número de mulheres na política, porque eu acredito que você tendo mais mulheres em lugar de poder, você muda a vida para as mulheres e para a sociedade em geral. Então, quando você discute temas, por exemplo, vou trazer um bem polêmico aqui, que é o aborto. Né? O aborto é um tema tabu que as pessoas não querem discutir, só que o aborto existe. Mulheres abortam todos os dias, muitas delas no Brasil, em geral, pobres, em geral, morrem, né? Então, você não discutir o tema não significa que o tema deixa de existir. Sim, qual que é a nossa Constituição sobre isso?
O aborto não é permitido nem no Brasil. No caso de um estupro? Sim, só em caso de má formação. E de estupro, às vezes, o juiz não dá, né? Tá. Acontece, mas em geral, sim. Mas quem que se preocupa com o aborto? As mulheres. Os homens não se preocupam com o aborto, porque isso não é um problema dos homens, isso é um problema das mulheres. Então, até a Rosa Weber botou o aborto para discutir, o Barroso agora tirou. Eu até entendo o que o Barroso fez, porque ele considera que nesse momento seria mais um assunto de polêmica com o Congresso, porque o Legislativo é que teria que tratar disso. Mas, de qualquer forma, eu sempre vejo que as mulheres, né, com muitas questões das mulheres na política, elas tratam muito mais de saúde, de educação, são pautas de mulheres, de estupro, de menores, enfim, várias coisas. Então, eu luto muito para aumentar o número de mulheres na política, que também é para melhorar as condições de trabalho das mulheres como um todo. E agora eu acabei de lançar isso, eu me juntei, o IDEA, que é o Instituto de Pesquisa que eu presido, a gente se juntou com o Locomotiva, do Renato Meirelles, que é um outro instituto. Vamos colocar aqui embaixo, né, o Instagram para as pessoas darem uma olhada. Legal. Né, entrarem. Obrigada. Com o Locomotiva, a gente se juntou e está lançando, vai lançar ainda, isso é novo. Novidade. É novo, novidade. A gente vai lançar uma iniciativa chamada W-Lab, que é um laboratório de estudo e de estratégias só de opinião pública, só sobre mulheres. Então, a gente vai estudar mulheres no mercado de trabalho, comportamento. Então, a gente vai atender muitas empresas que querem saber como falar com mulheres. Mulheres hoje investem muito também em bancos, varejo, etc. E tal. Então, como é que você faz a comunicação para essas mulheres, questões de comportamento e campanha eleitoral também. A gente poder, em duas frentes, né, campanha eleitoral. Uma é falar com o eleitorado feminino, que é muito mais desafiador. As mulheres... Bem mais. As mulheres são muito mais pragmáticas na hora de escolher o seu candidato. Sim. E elas demoram também mais para escolher, e é difícil lidar com esse público feminino na política. E mulher, para votar, tem muita emoção. Eu sinto, não sei se você pode falar melhor que eu. Por exemplo, eu votei no delegado Bruno, porque me comove muito assunto sobre animais. Então, eu quero uma pessoa que me represente. Eu acho que, às vezes, os homens não tem muito isso, entendeu? Então, mas isso que você está chamando de emoção, eu chamo de pragmatismo. Eu chamo de... Porque você tem uma causa, você quer votar porque você quer um resultado num assunto. Você não vota porque você está com raiva de alguém, você não vota porque você está contra o outro. Então, isso que eu assim, não é esquerda ou direita, eu voto no ser humano que eu acho ali que está com ideias... Que vai resolver uma questão que é importante para você. Para mim, eu quero um Brasil melhor. Já votei no PT, já votei no PSDB, votei em todos. Mas... Cara, eu quero um Brasil melhor. Então, e o outro lado que a gente vai tratar também no W-Lab é assessorar mulheres na política, mulheres que serão candidatas no próximo ano, porque campanha de mulher e de homem também é muito diferente. Eu me lembro na universidade, teve um professor, quando eu morei em Washington, a Hillary ia ser candidata a senadora, ela tinha um propósito, né? O Clinton estava saindo do governo, eu estava lá quando o Clinton era presidente, a Hillary... E aí eu me lembro que um professor chegou e falou assim, não, é muito difícil fazer campanha para mulher, porque mulher ou é sensível demais, e aí ninguém acredita que ela vai conseguir resolver os problemas, porque ela chora, porque não sei o que, ela não vai dar conta de segurança pública, de... Gente, né? que besteira. Então, ou ela é bitch, né, que não tem uma tradução muito boa em português, no sentido de que ela é arrogante, ela é prepotente, porque a mulher, como você falou... Não maldosa, mas... Aí as pessoas já ficam com uma antipatia enorme porque aquela mulher é desse jeito, né? A Hillary mesmo tinha esse problema, né? De ser uma mulher muito afirmativa, e aí, né? E aí tem toda a questão também, eu falo para as mulheres quando eu dou palestra, eu falo, quando elas vão entrar em campanha, eu falo, a primeira coisa é desce do salto, porque o cara vai correr na sua frente em campanha, porque campanha, você tem que sair andando, cumprimentando gente, viajando, tá. E aí a mulher vai toda linda, de salto alto. Tipo, você hoje maravilhosa. Não, pois é, aí ela fica com bolha no pé, entendeu? Sim. E mulher tem que se maquiar, mulher tem que se pentear. Como é que a mulher vai no debate? Como é que ela vai dar entrevista? Isso que eu te perguntar, você acha que a mulher pode ir montada, o que você está querendo dizer? Não adianta colocar um blazer Balmain. É melhor colocar uma camisetinha branca e uma calça jeans ou não? Melhor a mulher ir empoderada? Acho que cada uma tem o seu estilo. Tem uma coisa, aquela... Porque isso é uma boa pergunta, né? Como a pessoa se apresenta? Eu acho que ela tem que ser ela. Eu acho que ela tem... Assim, quanto mais de... Né, você mudar uma pessoa...
Sempre dá errado, né? Acho que tem um pouco essa ilusão, né? De que Sim. esse imaginário de que você vai lá e muda o candidato. Você não muda o candidato. O candidato, você tira dele o que ele tem de melhor, porque ele tem que ser original. E para as mulheres também tem aquela deputada que é muito polêmica nos Estados Unidos, que é a Ocasio, né? Mas enfim, vou citar uma coisa dela porque eu acho muito interessante. Quando ela chegou no Congresso, ela era uma menina, veio do nada, chegou lá, e aí ela foi com umas argolas enormes, douradas, e com um batom vermelho, e sei lá com que roupa. E alguém chegou para ela e falou, você não pode vir aqui assim. Você tem que se vestir como uma Congress, né? E aí ela falou, não, eu vou vir assim porque eu estou representando as meninas do Bronx. E as mulheres do Bronx, elas andam de argola e de batom vermelho, então eu vou assim. Mas aquilo me chamou tanto a atenção porque, de fato, é isso. Você tem que ser você. E eu acho que... Mas qual que é o outro lado disso? É que as pessoas julgam muito as mulheres. Por que está vestida assim? Ai, olha como está mal vestida. Que não sei o que. Olha que a Hillary falava que para ela aparecer na primeira página do jornal era só ela trocar o corte do cabelo que virava notícia. Que bizarro, né? Então tem muitos desafios. Claro que eu estou falando de questões bastante laterais, mas são questões que muitas vezes você tem que lidar numa campanha de mulher, e tem uma agressividade hoje na rede social contra mulheres. Quer dizer, a rede social já é um lugar muito difícil. Meu Deus, hater, como que você lida com isso? Então, eu tenho, né, eu sou sócia de uma plataforma bem importante de rede social que chama V-Tracker. A gente até está lançando um projeto agora também em primeira mão. Opa, quero saber. A gente vai lidar muito com fake news, né, combater fake news, que é muito porque importante. Isso é muito importante ter uma lei. Não só a lei, né, mas ajudar as empresas e as pessoas a saberem o que está acontecendo e como é que você se posiciona. Mas como eu trabalho bastante, né, nesse meu outro lado com esse projeto, que é um projeto que eu faço muito monitoramento, lido muito com isso. Cara, é impressionante o nível de agressividade, o nível de crueldade. E hoje em dia o medo, né, que a gente tem, porque hoje em dia você tem as deepfakes, né? Você sabe o que é? Não. Agora há pouco mesmo, né? A Meta até está discutindo internamente como fazer, porque teve um filme do Biden, só para dar um exemplo do que é deepfake. Tinha um filme do Biden que ele, acho que na pose dele, sei lá, ele vai cumprimentar a neta dele, eu acho, e vai dar um beijinho e entrega um negócio para ela. Modificaram esse filme como ele botando a mão no peito da criancinha. E as pessoas que querem acreditar, acreditam. E é tão bem feito que você olha e acha que é verdade. Eu vi isso no Tom Cruise. Tem um cara nos Estados Unidos que ele coloca, não sei se é um filtro, e ele faz várias coisas com a cara idêntica do Tom Cruise. Então, por exemplo, faz umas dancinhas ridículas, faz ele bebendo, caindo... É isso. Mas você imagina você, Deus me livre, e de repente sai aí no WhatsApp. Perigo. Você falando uma barbaridade qualquer e as pessoas estão te vendo. E é você. E é a sua voz, só que você está falando alguma coisa que você nunca falou. Então, a gente tem a gente tem muito desafio aí com inteligência artificial e com tudo isso. A gente precisa, eu acho que mais do que... Acho que precisa ter lei, sim. Eu acho que tem que ter muita educação. É muita educação. Por exemplo, seus filhos não lidam melhor com fake news do que você? Acho que lidam. Lidam. Eu me lembro do meu filho aprendendo na Graded que não podia plagiar, o que era uma fonte, etc. e tal. Então, eles enxergam mais rápido o que é uma fake news do que a minha geração. Sim. A gente tem que aprender, a gente tem que educar os que vêm pela frente. Eu vejo, por exemplo, as pessoas, né, mais velhas caem muito mais numa fake news. Nossa, gente, minha mãe se comunica com as pessoas no Instagram. Eu falei, mãe, essa pessoa não é... Não, mãe, minha mãe estava conversando outro dia com o Kenny Reeves. Ah, que maravilha. Eu falei, mãe, mas não é ele. Não, filho, ele mandou aqui. Convido. Vou vir aqui. Eu tô querendo acreditar, mas é isso que acontece. Você tá acreditando que ela achou que o Kenny Reeves estava falando com ela? Você quer acreditar, mas isso que é o mais doido com essa questão, né? É que você não está em busca, hoje em dia, no debate político, em uma série de questões, você não está em busca de reflexão, você está em busca de adesão. Total. Né? Então, você pega o que você quer acreditar. Ela estava lá paquerando alguém. Adorei. Ela, mãe, ele me chamou. Eu falei, mãe, não é ele. E foi difícil para ela entender que não era ele mesmo. Entendi. E você vai lá no perfil, tem dois seguidores e 300 mil que eles... Então, mas isso, por exemplo, é a educação que eu chamo, né? Quando você vê 2 seguidores, você já sabe que é um perfil fake. Mas na maior parte das vezes, as pessoas não vão olhar que tem 2 seguidores, né?
Quantos seguidores tem, de que jeito que é. As pessoas já estão mais ligadas, né? Os mais novos, mas precisa ter educação, educação e educação. Eu acho que sem educação vai ser ainda mais difícil. O que já é difícil vai ser ainda mais difícil. Ajudar a mais pessoas terem educação. Nossa, isso é a base de tudo. Não tem aqui no Brasil, dúvida. Né? Não, uma tragédia. E fora também, porque você pensa, esse Hamas, de onde vem? Essa galera nunca, entendeu? É falta de educação, de criação de tudo. Você concorda? Não é nem educação, eu tô pegando um negócio desse tamanho e transformando. Mas você entende? Não tem base. Não, e a forma como a gente lida com isso, né? Porque como você tem informação de todos os lados, o que acontece? Você pega uma informação que te interessa, né? Então, como tudo é polarizado, se você está de um lado ou de outro, você quer acreditar nisso. Então, assim, teve uma pessoa que eu adoro até, mas ela me mandou um negócio, estava lá num grupo, dizendo que o Biden é que tinha mandado dinheiro para o Irã e que o Irã, portanto, financia o Hamas, porque era uma briga de republicanos e democratas, de direita e de esquerda. Eu sei que você faz, eu também fiz, mas a pessoa... Eu estava vendo uma informação ontem que no Congresso americano, porque eles dão X, né, de ajuda para a Palestina, para os civis na Palestina, mulheres, crianças e pessoas que não fazem parte do Hamas. Porque isso é muito difícil as pessoas entenderem em casa. E daí eles tinham pensado em cortar essa ajuda. Você viu? A União Europeia, né? Não foi nos Estados Unidos também? Não, foi a União Europeia. Cortou e depois voltou atrás. Então, e daí, porque eu vi todo mundo... Porque... Daí falaram, gente, mas a gente vai matar um monte de... A gente vai, né, essa ajuda é para comida, para, saúde da população. E as pessoas achavam que eles estavam dando para a guerra. Gente, as pessoas... Isso. Não é isso? É isso. Que loucura, gente. Vamos... Mas é difícil. Eu entendo que para eles também é difícil. Não, é difícil para todo mundo. Eu acho que a gente vive num mundo... muito desafiante hoje em termos de informação. Saber o que é certo e errado, vai para lá ou vai para cá. E que nem tudo é preto ou branco, tem muita coisa cinza, e o cinza tem uma beleza, né? E você olhar, né? Que nem, não é todo mundo que está 100% certo, não é todo mundo que está 100% errado. Quando eu vejo um terrorista que fez as atrocidades que fez, eu não tenho dúvida, né, de qual é a minha linha moral com relação a isso. Mas quando eu vejo uma pessoa que está... né? Por exemplo, sei lá, essa festa, as pessoas começaram a criticar o pai do Alok porque fez uma festa na faixa de Gaza, mas eu digo, começa uma loucura, né? As pessoas, então, é o nosso fake news, é a nossa informação errada. E é um julgamento precipitado. Então era o pai do cara que fez um negócio, como é que fez no meio da guerra, não sei o que, tarará, sem entender como é que é a geografia de Israel, como é que é a vida ali, que não sei o que, sem, sabe, eu acho que você olhar para isso... e não ter uma compaixão, e não ter um sentimento, e sim sair julgando tudo, o que eu acho, eu acho isso, eu acho aquilo. Gente, não me importa o que você acha, honestamente. Exatamente, mas Instagram sabe como? Tipo, dá voz para quem não tem voz, que não é ninguém. As redes sociais, eu acho que as redes sociais... É o do outro lado que não é ninguém. Quem é a pessoa que vai... As redes sociais são incríveis porque são democráticas, né? E permitem que a sua mãe fale com o Keanu Reeves, que eu acho maravilhoso. Não foi maravilhosa a história? Mas, por outro lado... para gente que nem existe. Tem mas eu acho que falsos que xingam. Eu acho que o principal é isso, né, que você está citando. São robôs ou são pessoas que têm outras intenções, né, intenções eleitorais, intenções de propaganda, que estão ali a serviço de alguma coisa e você acha que a pessoa está ali contando a verdade, né? Sim. E nos grupos de WhatsApp isso é muito presente, né? Porque o grupo de WhatsApp, você está num grupo com pessoas que você confia. Sim. Né? Ou é a sua família, ou são as mães da escola, ou são os, né? E aí, então, aquela informação que vem para você, você tende a dizer, ela é verdade. Só que aquela pessoa, às vezes, está passando alguma coisa para ter uma confirmação do grupo, sabe como? Ou para mostrar que ela é mais bem informada. Aí mandei antes. Entendi, nem exige informação. A pessoa nem pensa o que ela está mandando. Ou verifica se é verdade. Exatamente. E aí que as coisas, né? Vira uma epidemia. Se lá, eu queria ficar falando com você, assim, eu tô adorando. 3 horas, mas você é uma mulher, assim, que é uma guerreira, e acho que você está certa. Temos que incentivar outras mulheres a terem posições como a tua, como a de várias outras, e a gente vai conquistar o mundo?
Vai acontecer esse dia? Vai, estamos indo. Não, e eu fiquei muito feliz de estar aqui, fico feliz de você estar nesse lugar e de você estar proporcionando esse tipo de conversa. Eu tenho acompanhado vários dos teus episódios e é muito legal. Conteúdo, né? Acho muito legal, assim, alguém como você usar esse teu talento para fazer isso. Né? Acho que é muito importante. Infelizmente, vou te falar, porque as pessoas querem ver besteira. Eu vejo que as pessoas às vezes têm muito mais views quando elas pegam uma youtuber que fala, sei lá, de que brincadeira. Lacra, né? Que lacra. E não é isso que eu quero, entendeu? Eu prefiro ter menos com pessoas... mais qualificado, né? Não, que pessoas que passem alguma coisa... E ter reflexão, né? Não adianta pegar... Não, e a gente se divertiu aqui também, não é que você faz uma coisa chata. Não, eu não me vendo por views, eu me vendo por qualidade, né? Não por quantidade. Que bom. Amei, se volta. Sucesso. Acho que a gente tem muito assunto. Certeza. Ainda quero falar de assuntos outros com você. Obrigada, e obrigada a todo mundo aqui. Amei. Gente, eu comecei de blazer, acabei sem o blazer. Queria agradecer meus patrocinadores, que é o Shopping Jardins. E queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa entrevista de hoje. Eu acho que vocês pegaram bastante conteúdo pra gente refletir, pensar para um mundo melhor para todos nós. E a gente se vê a semana que vem. Beijinho, beijinho.